Então, como a gente conversou lá no nosso último encontro, a gente está num momento agora de transição de assuntos, né, de novo. Então a gente falou um pouquinho sobre misturas. Eu queria lembrar vocês que a maior parte, né, a seguir, que vai ser falado para vocês sobre misturas, como propriedades coligativas, diagrama de fase de mistura, né, de substâncias não reagentes, vai ser vai ser parte do conteúdo discutido lá na equilíbrio cinética, né, na QI 058. A gente precisou desse conteúdo de misturas, porque principalmente a gente estava definindo soluções ideais e reais, e a gente precisa do conceito, especialmente das soluções reais, né, quando a gente vai falar de atividade. Tá? Então eu vou, antes de eu continuar, porque a gente chegou nesse ponto na última aula, e aí, nossa, a minha ideia agora é falar um pouco sobre sistemas que têm a composição variável, né, quer dizer, ou seja, reações químicas, né. E aí eu queria saber se ficou alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida. Eu postei, se eu não me engano, já a primeira conteúdo lá dos colegas, da professora Cátia, do professor Tiago. Eu já colei, já está disponível desde quarta-feira lá para vocês. E mas antes disso, né, se ficou alguma dúvida sobre soluções para vocês. Bom, se não ficou, vamos começar a conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Eu acabei deixando na forma de uma apresentação esse começo, porque não tem muita demonstração. Depois a gente vai para escrever mesmo, tá bom? Então eu vou apresentar agora para vocês. Né? Então, quando a gente fala de um sistema de composição variável, é mais ou menos essa situação aí, né, gente? Aqui está escrito uma equação química bem genérica, em que a gente tem duas substâncias quaisquer, pode ser mais, né? Então pode ser uma quantidade qualquer de substâncias, que quando um está na presença do outro, né, pode gerar novas substâncias. Aí todo mundo, vocês são químicos, né? Vocês entraram na faculdade de química, então a gente imagina que vocês saibam do que eu estou falando, né? Nessa situação, a gente tem que lembrar de uma série de coisas, a gente precisa definir algumas coisas, tá? Então, a gente tem uma mistura agora, então a gente tem que levar em conta o potencial químico de todas as substâncias que estão nessa mistura, se a gente quiser falar alguma coisa sobre sobre essa reação do ponto de vista da termodinâmica, né? Então, qual que é a situação toda, né? Se eu tiver no equilíbrio, a gente já tinha mostrado para vocês em outras ocasiões que a energia de Gibbs, a diferencial da energia de Gibbs nessa situação vai ser igual a zero, certo? Isso vai acontecer sempre. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Então, para um equilíbrio químico qualquer, a energia de Gibbs, né, o diferencial da energia de Gibbs é zero. Como é que eu faço para calcular essa energia de Gibbs? A gente vai ter que levar em conta o potencial químico, né, ou melhor, a energia de Gibbs, o diferencial da energia de Gibbs, para cada uma das substâncias. Então, ao somar todos esses termos aqui, né, então, potencial químico de A vezes
derivada, né, a diferencial do número de mols de A, somado com o potencial químico de B vezes a diferencial, do número de mols de B, somado para todos os reagentes e depois somado para todos os produtos, né, isso aqui tem que dar zero. Isso é uma condição para que a gente atinja o equilíbrio químico, tá? Isso vai ser muito importante daqui a pouco, quando a gente for falar de efetivamente uma expressão para essa diferencial aqui. Mas isso aqui é bem geral. Tem uma coisa importante, né? Essa diferencial aqui do número de mols, ela pode ser positiva ou negativa, né? O que que é uma diferencial positiva? Quer dizer que aquela quantidade está diminuindo, tá? Então, para a substância que tiver sua quantidade diminuída, esse termo aqui vai ser negativo, e para a substância que tiver esse termo, a quantidade aumentada, esse termo vai ser positivo, tá? Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, que é muito importante, é a gente, lembrar dos coeficientes estequiométricos, tá? Então, para cada A Azinho aqui da substância A vai reagir com certo coeficiente estequiométrico Bzinho aqui da substância B, né? Isso tudo, eh, impacta na hora da gente calcular a energia de Gibbs, né, a variação de energia de Gibbs para cada espécie, né, porque o número de espécies, eh, o número de mol de espécie que reage e é formado não é independente. Para que eu tenha a formação de uma certa substância numa reação química, eu tenho que ter os reagentes, né, na proporção certa, inicialmente. Então, a gente pode lembrar que se eu tiver, vamos dizer que o nosso coeficiente estequiométrico aqui para o A seja 2, né? Então, se aqui o coeficiente estequiométrico para o A for 2, estou com dificuldade para escrever o 2 aqui, mas eu deveria ser capaz. Desculpa. E o coeficiente estequiométrico aqui para o R for 3, essa caneta é muito ruim. Para cada mol, para cada 2 mols de A consumidos, eu vou formar 3 mols de R. Então, se eu dividir, né, a diferencial de A por 2 e a diferencial de R por 3, eu vou ter uma igualdade para esse número de mols, né? Então, aqui, o que eu faço, o que eu estou propondo para vocês, é a gente fazer essa divisão. Então, a gente vai dividir a diferencial do número de mols, porque eles, né, você tem um consumo de A que é menor do que a formação de B. Mas se eu dividir os dois, esse número tem que ser igual. Então, o diferencial de A pelo coeficiente estequiométrico vai ser igual ao diferencial para o R dividido pelo coeficiente estequiométrico. Isso vale para todas as substâncias. E aí, como eu falei para vocês, em princípio, né, a gente está pensando numa situação em que a gente tinha só A e B no começo, e no final a gente tem R e S. Então tem uma variação de quantidade, né, uma transferência de massa de uma situação para outra, em que a gente tem a diminuição do número de mols de reagente. Então está um negativo aqui, né? Esse negativo que aparece. Nossa Senhora, vai ficar horroroso. Esse negativo que aparece aqui é por causa do consumo dessa substância. Para os produtos, tá positivo esse termo. Nossa, gente. Tá com algum problema a minha canetinha, tá? Desculpem. Tá bom? É, enfim, perdi até a compostura um pouco. Mas se vocês não tiverem entendido, se isso aqui tiver atrapalhado, vocês me avisem, por favor. Tá? Bom, dada então essa igualdade, se a gente considerar tanto os números negativos, né, para reagente e positivo para produto, como todos esses termos aqui são iguais,
a gente pode chamar, né? Então, se eu der um novo nome para essa quantidade aqui, Dn de cada espécie dividido pelo coeficiente estequiométrico, a gente pode dar um nome. O nome que a gente pode dar é. Eu, eu peguei isso de um livro, né? E o livro chama de Xi, que é essa letra grega que parece o epsilon, mas tem umas perninhas a mais, né? Então, se a gente pegar esse Dxi e chamar ele dessa quantidade, então esse termo aqui vai ser, por definição, dado por essa divisão do número de mols pelo R. A gente pode chamar esse Dxi de avanço de reação, né? Ou extensão da reação, tá bom? E aí a gente vai lembrar, né, que se a gente definir I como sendo um coeficiente estequiométrico, né, a gente chega nessa expressãozinha aqui do final, né? Então, Dxi é para qualquer espécie envolvida nessa reação, qualquer espécie I, vai ser dN de I sobre o coeficiente estequiométrico de I. Né? E aí a gente pode reescrever agora, lembra? Essa aqui é aquela expressão, né? dg igual a zero. Para qualquer um desses valores, então, aqui a gente pode vir aqui e escrever o seguinte, dn a vai ser igual a menos a minúsculo, né? D psi, né? Parece que uma criança de 2 anos de idade escreveu, mas eu acho que dá para ler. Então, isso vale para o A. Eu posso escrever uma equação equivalente para o B, para o R e para o S. Né? Se eu substituir, então, esse termo para cada uma das espécies, onde está aqui o dn daquela espécie, a gente fica com uma expressão desse tipo. Né? Então, por exemplo, para o A, vai ser menos A dxi vezes o potencial químico de A. Mesma coisa para B, mesma coisa para R e para S, lá na nossa reação genérica. Né? Tudo isso, no final das contas, tem que ser igual a zero. Por que eu estou fazendo essa demonstração? Porque eu quero que a gente chegue numa expressão que depois a gente possa analisar. Né? Então, a gente chegou aqui nessa expressão que eu posso simplificar um pouco. Né? Eu repeti, né, essa expressão aqui de novo no, no slide seguinte. E aí a gente pode agora isolar, né? A gente pode fazer ΔG e ΔXi. Esse termo é comum para todas as grandezas. E a gente vai ver que esse termo aqui, em que a gente tem o coeficiente estequiométrico multiplicando o potencial químico de cada espécie, essa derivada é dada por esse somatório. E isso tudo tem que dar zero. Né? Então, isso aqui é um critério de equilíbrio. Então, se eu for capaz de somar esses potenciais químicos todos aqui, dessa forma, que está dado com os sinais corretos, né, para reagente para produto, eu vou obter um critério de equilíbrio. Tá? Eu tenho que, se eu fizer um gráfico, então, de energia de Gibbs em função do andamento, né, da extensão da reação, eu posso achar qual que é a condição de equilíbrio. Né? Alguém sabe, poderia chutar, né? Como é que eu faço para achar, né? Se eu fizer um gráfico de G por Xi, como é que eu acho, então, o equilíbrio? Algum chute? Seria se fizesse o gráfico de GPC, seria a derivada da função, né? Comprava. Né? Isso. Exato. A derivada tem que ser igual a quanto? A derivada tem que ser igual a zero.
para poder Exato. provar que está no equilíbrio. Isso, então a gente vai estar. Então a gente tem que procurar o mínimo daquela curva, certo? Se eu fizer esse gráfico de G por Xi, eu vou procurar o mínimo, né? Essa curva que é onde a derivada vai ser zero. Quando a gente está pensando nesse Xi aqui, você está certo, Daniel, era isso mesmo. Quando assumir certas coisas por Xi, né? Quando Xi for zero, quer dizer que a reação não aconteceu nada. Então a gente só tem reagente. Quando Xi for 1, todo o reagente se transformou em produto. Então, todos os reagentes se transformaram em produtos, sei lá, né? Naquela mistura. Então, entre o andamento da reação está entre 0 e 1. Né? Então, a gente pode escrever, fazer exatamente esse gráfico. Então, a gente pode fazer um gráfico desse tipo, né? Energia de Gibbs para aquela reação, né? A variação da energia de Gibbs em função de Xi. Isso vai dar uma curva para a gente, similar a esse diagrama aqui, a essa linha tracejada, né? E quando a gente achar o mínimo dessa curva, a gente vai ter a condição de equilíbrio. Na condição de equilíbrio, a gente não necessariamente está nem em 0 e nem em 1. Tipicamente, a gente está em alguma posição intermediária, ou seja, na condição de equilíbrio, existe uma certa quantidade remanescente de reagente e uma certa quantidade de produtos que foi formada. Só que nessa posição de mínimo de energia, a tendência é que, se houver um pequeno aumento na formação de produtos, eu tenho uma tendência inversa. Não era isso que eu queria. Eu tenho uma tendência inversa. Então, se eu aumentar aqui a quantidade de produtos, né, ou seja, aumentar o valor de Xi, eu estou aumentando a energia de Gibbs. Então, toda a minha energia, toda a minha tendência vai ser de retornar para a condição anterior, certo? Então, eu tenho a situação de espontânea passa a ser vir daqui para cá. Então, se por algum motivo eu tiver chegado nesse ponto, a tendência é voltar para o equilíbrio. Se eu, por algum motivo, tiver o andamento numa situação em que aumenta a concentração relativa de reagentes, a tendência natural vai ser, novamente, a reação aumentar o seu andamento para atingir de novo o equilíbrio. Né? Então, se eu for capaz de calcular esse termo aqui, né, da variação de potencial químico para todo mundo, esse termo aqui é suficiente, se eu igualar isso aqui a zero, é suficiente para eu saber a posição do equilíbrio químico. Né? Aqui embaixo está uma demonstração que depois vocês podem pensar no caso, mas ela não é essencial. Né? Então, se a gente for integrar, então se eu passar o dxi para cá multiplicando, né, integrar a energia de Gibbs, eu vou ficar com G2 menos G1, né? E depois eu vou integrar essa situação toda aqui, né, em termos de dxi. Só que como isso aqui está entre 0 e 1, a gente vai chegar simplesmente num somatório do coeficiente estequiométrico vezes o potencial químico, dando zero. Então, o ΔG da reação é igual a zero também. Isso é uma coisa que a gente já fez lá atrás, né? Mas eu estou aqui eu coloquei aqui para reforçar para vocês. Então, ao resolver essa equação aqui, eu vou integrar em termos de dg e de dxi, e eu vou ficar aqui, o ΔG é igual a zero para a reação, e esse ΔG é igual ao somatório do potencial químico vezes o coeficiente estequiométrico para cada espécie. Tá? Tá claro até aqui? Eu fiquei só com uma dúvida, que Uhum. eu não sei se pode concluir isso no final, mas, por exemplo, qual que é o nome dessa letra mesmo? É o psi?
QSI, é QSI. O que se Si. É. por exemplo, se esse equilíbrio ele atingir, vamos dizer que aqui ele atingiu mais ou menos em 0,4. Se, por exemplo, esse equilíbrio atingisse mais próximo de 1, poderia ser, a gente poderia concluir que a reação tem um rendimento maior, porque ela vai estar ela vai estar mais próxima dos produtos, vai estar produzindo mais produtos. Se essa parte de rendimento teria alguma coisa a ver com esse deslocamento de onde será o equilíbrio. Se o equilíbrio próximo de zero são reações com baixo rendimento e próximo de um com alto rendimento. Assim, isso é razoável, mas assim, muitas vezes, por exemplo, você consegue fazer o que a gente chama de deslocamento do equilíbrio. Quer dizer, o equilíbrio ele vai estar na mesma posição. Mas se eu começar a remover, por exemplo, produto, né, se eu começar a remover produto de alguma forma, né, algum produto, isso vai fazer com que relativamente a quantidade de reagente aumente. E aí a tendência é sempre você reagir mais para repor aquele produto. Então você pode trabalhar com base no equilíbrio para melhorar rendimento. Né? O que, que eu estou dizendo? Que isso quer dizer? Por exemplo, se você quer fazer uma esterificação, né? Como é que você faz uma esterificação? Você põe um ácido, você põe um álcool e, né, a reação vai dar um éster e água. Se você olhar, né, a esterificação, ela geralmente tem constante, tem valores de equilíbrio, né, ou tem cis que não são muito avançados, não chega muito perto de um. Mas o que você pode fazer? Vamos dizer, então, que você faça agora essa esterificação num solvente em que a água seja immiscível. Tá? E aí, se a água for immiscível, você pode, eventualmente, coletar. Então, existem vidrarias, por exemplo, nos laboratórios de química orgânica específicos para isso, né? Que você pode pensar numa maneira de você ir separando a água que está sendo formada e você vai tirando isso do sistema. Quando você vai tirando essa água do sistema, você está tirando o produto. E aí você começa a deslocar no sentido da formação do éster, se for o que você quer, né? E aí você consegue não driblar a termodinâmica, mas você consegue usar essa propriedade, né, do equilíbrio químico para você aumentar o rendimento. Então, a sua pergunta, ela faz todo o sentido, mas não é o único jeito para a gente pensar em aumentar o rendimento de uma reação, tá? Então se eu vou fazer uma bagunça aqui agora, tá? Mas vamos dizer assim, que eu tenho uma curva em que aconteça alguma coisa assim, né? Sei lá. E aí o meu mínimo aqui fica sendo nessa posição aqui de um si mais alto do que o do que já está desenhado, né? E aí sim, naturalmente, se você parar aqui, parou, chegou nesse ponto aqui, você para a sua reação e coleta e vai analisar a sua reação, né? Você vai analisar o que aconteceu. Aí você tem toda a razão. Vai ter formado mais produtos, se o que me interessa é o produto, eu tenho um maior rendimento direto dessa reação. Isso aí está certo. Mas, do ponto de vista prático, dá para você usar essas propriedades de forma a garantir um rendimento maior. Né? Se de alguma forma você conseguir retirar produtos aqui sem parar o andamento da reação, você vai deslocar esse equilíbrio. Né? E aí você vai sempre garantir que, apesar do seu QSI se manter, você vai conseguir mais produto no final, né, do que está previsto só por essa curva. Não sei se está claro o que eu falei. Ficou claro, sim. É que eu tinha pensado, no início eu tinha pensado um pouco mais sem interferente, né? Seria tipo sem ninguém retirasse o produto para poder deslocar o equilíbrio, mas também é bem mais fácil só fazer essa parte, né? Fazer retirar o produto, adicionar mais reagente para poder ter uma produção maior mesmo. Isso. Tá? Sim. Que a gente faz as definições aqui, né? Mas sempre tem, na verdade, essas definições ajudam até você a pensar em como que você faz para melhorar, né, os seus rendimentos.
Só para e aí continuando aqui, né, isso aqui, né, vai ser válido, né, e aí de novo, lembrando que a gente vai usar valores positivos e negativos no coeficiente, estequiométrico para negativo para reagente e positivo para produto, né. Então o que acontece é que a gente vai considerar aqui, se a gente for pensar em termos, de equilíbrio, né, a gente poderia separar nesse somatório aqui de cima reagente de produto, né. Então a gente tem aqui a gente poderia separar esse somatório para reagente para produto. Se a gente tomar o módulo dos coeficientes estequiométricos, isso aqui também tem que ser verdade, né. Então no equilíbrio químico, o potencial químico dos reagentes vezes os seus coeficientes estequiométricos tem que ser igual ao somatório do potencial químico dos produtos vezes os seus coeficientes estequiométricos, tá? Isso tudo é condição de equilíbrio, né? E aí a gente sempre é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de uma reação química, o que a gente está falando, no fundo, é de transferência de massa. A gente está transferindo massa de reagente para produto. E é o que a gente falou lá no comecinho, quando eu falei a primeira vez de potencial químico, né? O potencial químico ele dá para a gente essa tendência de transferência de massa. Então, uma forma da gente ler essa expressão que está aqui em cima é isso. A soma ponderada da tendência à transferência de massa de reagentes é igual à soma ponderada da tendência à transferência de massa dos produtos quando a gente está na condição de equilíbrio, né? Então, essa tendência à transferência de massa de reagentes seria o potencial químico dos reagentes, ponderado pelo coeficiente estequiométrico. Então, a gente sempre pode escrever uma frase de 4 ou 5 linhas para analisar uma expressão simples, né? É muito mais fácil ficar assim, né? Agora, o que eu queria também pensar é o seguinte: ó, se eu estou fora do equilíbrio, numa reação que é espontânea, o que, que vai acontecer? Fora do equilíbrio, eu não, né, não vou mais conseguir igualar os potenciais químicos aqui a zero, né? Então, nessa situação, o somatório dos potenciais químicos vai ser menor que zero. Ou seja, a tendência é que a gente esteja na descendente da energia de Gibbs. Então, a gente vai continuar, aumentar o andamento da reação, né? Aumentar lá o valor do Xi. Nessa situação, quer dizer que o potencial químico de reagentes, sempre lembrando que aqui é módulo, né? Vai ser maior que dos produtos. Então, a tendência é que você gere, que você consuma reagentes e gere produtos para que daí diminua o potencial químico dos reagentes e aumente dos produtos até que eles se igualem para chegar no equilíbrio, né? Então, seria essa situação que eu tinha desenhado para vocês, né? Se eu tiver aqui nesse ponto, né, de com essa quantidade com esse andamento da reação, a tendência é que eu ande até chegar no equilíbrio. Pode acontecer o contrário, né? Então, seria a situação em que aqui a gente teria esse somatório aqui de Mi vezes Mi seria maior que zero. E aí, nessa situação, a gente teria o contrário aqui, né? Então, não vou nem tentar escrever tudo isso aqui, né? A gente teria esse somatório aqui, em que a gente teria o potencial químico dos reagentes, né, somatório sobre todos, menor do que o potencial químico dos produtos. Então, a tendência aqui é o produto se reconverter em reagente, tá? Essa seria a tendência natural para esses processos. Tá, o que eu vou fazer a partir de agora é conversar com vocês sobre casos específicos, né, e chegar numa expressão para alguns casos específicos. Deu para entender o que eu estou falando até agora?
Deu sim. Né? A partir daqui, a gente pode pensar em outras coisas. Eu acho que eu prefiro fazer isso escrevendo. Vamos ver se está certo. Se não der, a gente volta aqui para o slide. Né? Então, vamos imaginar agora que a gente possa que eu queira analisar agora o eu queira analisar um tipo de equilíbrio químico. O mais simples para a gente fazer é o equilíbrio químico em fase gasosa. Então, a gente pode escrever uma reação química qualquer em fase gasosa, genérica, pode escrever uma fase parecida com aquela que estava lá, só que especificando agora o estado de agregação. Então, a gente pode ter uma reação. Eu vou escrever C e T, tá? Então, vamos imaginar essa reação genérica. O potencial químico de cada espécie, então, para cada espécie, I, vai ser o potencial químico, então, da espécie I nessa reação química, vai ser o potencial químico da espécie I nas condições padrão, mais RT ln da quantidade dessa espécie I. E aí, quando é tudo gás, a quantidade de I, quantidade relativa, o número de mols, né, vai ser dado simplesmente pela pressão parcial da espécie I dividido pela pressão padrão. Porque a gente está assumindo que I aqui puro que o I estaria na condição padrão, né, se estivesse puro. Né? Isso vai acontecer para cada uma dessas espécies aqui. Então, se a gente lembrar lá que o ΔG ele é dado pelo somatório, né, de Mi, I, Mi, I. Isso aqui é zero no equilíbrio. Como é que eu escreveria isso aqui agora? Então, eu poderia escrever agora para cada uma das espécies. Então, eu vou escrever primeiro para os reagentes, depois para os produtos, tá? De repente, né? Então, seria menos A, que é o coeficiente estequiométrico do reagente, negativo, né? Porque ele é reagente, vezes o potencial químico da espécie A. Seria Mi A padrão mais RT ln de P A sobre P padrão. Né? Para a espécie B, já vou começar aqui na linha de baixo. Tá? Para a espécie B, seria menos B, que multiplica potencial químico de B nas condições padrão, mais RT ln de P. B sobre P padrão. Para as espécies C e D, que são os produtos, o coeficiente estequiométrico é positivo. Então, C, Mi, C padrão, mais RT ln de P, C sobre P padrão. Mais, para encerrar, Dzinho, Mi, D padrão, mais RT ln de P, D sobre P padrão. Né? Então, a gente chega numa expressão que não é uma expressão muito bonita, né? Que ela começa a ficar meio grande.
mas que a gente pode simplificar um pouco, tá? Essa expressão é bem grande, mas eu vou identificar algumas coisas, porque eu vou abrir uma nova tela para a gente começar a estudar isso um pouco mais. Todos os termos aqui têm o potencial químico das espécies padrão, né? Então a gente poderia escrever um termo, eu vou escrever ele pequenininho aqui. A gente poderia escrever um termo que seria menos A, Mi, A padrão, menos B, Mi, B padrão, mais C, Mi, C padrão, mais D, Mi, D. Certo? Esse termo sai direto daqui. Por outro lado, eu fico aqui com um outro termo, que todos eles têm o RT, e eu tenho aqui esse termo das pressões parciais, né, de cada espécie, né? Que também a gente pode juntar tudo. Eu não vou nem tentar fazer aqui, porque já ficou confuso aquele verde aqui. Se eu tentar fazer mais alguma coisa, vai ficar ilegível. Mas eu vou juntar na próxima tela. Então, aqui, vocês percebam que esses termos são iguais. A diferença entre eles é justamente qual pressão de qual espécie que a gente está falando. Mas você tem o RT e o LN deles somando, tá bom? Então, eu vou juntar isso tudo aqui e tentar simplificar um pouco a nossa expressão. Tá? Então, vamos lá. Então, o nosso ΔG, para essa reação, lembrando que a reação é A gasoso, B gasoso, C gasoso, mais D gasoso. Tá? Então, a gente vai ter lá, então, o nosso ΔG vai ser agora o primeiro termo, que eu já separei os potenciais químicos nas condições padrão, então, menos A, potencial químico de A padrão, menos B, potencial químico de B padrão, mais C, potencial químico de C padrão, mais Dzinho, potencial químico de B padrão. Né? Isso tudo aqui mais, eu vou escrever aqui, né? RT que multiplica Ln de P que tem um menos, né? De PA sobre P padrão, menos Ln de P sobre P padrão, mais Ln de PC sobre P padrão, mais Ln de PT sobre P padrão. Né? A gente pode falar. Você está esquecendo aí dos coeficientes estequiométricos na parte do LN. Seria multiplicando, mas aí você pode passar uma potência para dentro do LN. Né? Não, é mais fácil. Eu vou fazer isso, Henrique. Obrigado por lembrar. Você tem toda a razão. Aqui está faltando, né? Então, aqui está faltando o coeficiente estequiométrico para o A, para o B, para o C e para o D. Né? Você tem toda a razão. Isso que você sugeriu eu vou fazer também, mas eu queria fazer passo a passo para a gente não se perder, tá? Muito obrigado. É exatamente isso.
Aí a gente vai começar a identificar algumas coisas, né? Se a gente lembrar quando a gente foi calcular, a gente estava falando de ΔG a primeira vez, a gente pode identificar isso aqui com uma coisa, que é o ΔG padrão de reação. Lembra? Porque seria a diferença entre os potenciais químicos de cada espécie. Então, isso aqui é o ΔG padrão, né? Aí, outra coisa que é importante para a gente também, agora, é a gente pensar um pouquinho em termos de propriedade de logaritmo, né? Então, se eu tenho esse somatório todo aqui, né, a primeira coisa que eu posso fazer é passar o termo que está aqui para cá. Eu só ia perceber que eu não tinha colocado a hora que eu fosse falar isso, né? Posso passar o termo que está multiplicando para o argumento do ln. E aí, também eu vou lembrar que se eu tenho a somatória dos ln's, eu posso fazer o ln se é positivo da multiplicação, se é negativo da divisão, né? Ou seja, né, ln de A mais ln de B é igual a ln de A vezes B. Ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B. Então, se a gente lembrar disso aqui, a gente vai reescrever esse termo aqui de maneira bem mais simples, né? A gente pode escrever tudo isso aqui como o ln de P C sobre P padrão elevado ao coeficiente estequiométrico C vezes P D sobre P padrão elevado ao coeficiente estequiométrico D dividido por P A sobre P padrão elevado ao coeficiente estequiométrico A vezes P B sobre P padrão elevado ao coeficiente estequiométrico B, né? Então, esse termo todo aqui de cima fica isso aqui. Agora eu vou reescrever, então, a nossa expressão. Ela ficou um pouco bem menor, né? Então, ΔG da reação. Aqui não está escrito padrão, para né? A gente ter essa tranquilidade. Vai ser igual ao ΔG padrão para essa reação mais RT ln desse termo todo aí. Né? P, C sobre P padrão, C, P, D, P padrão, AB minúsculo, P, A sobre P padrão, elevado a A, P, P sobre P padrão, elevado a Bzinho. Deixa eu apagar isso aqui, que foi esquisito. Para facilitar um pouco a nossa vida, a gente vai dar um nome para esse termo aí também. Então, esse termo aqui, a gente costuma chamar de Q. Esse Q é o Na verdade, é melhor falar de outro jeito. É o quociente de reação. De reação. Esse quociente de reação ele diz para a gente qual é a situação para uma determinada condição. Não é a condição de equilíbrio, é uma condição qualquer da reação. Qual é a relação entre aqui são as pressões, né? Qual a relação entre as pressões ou as concentrações, a gente vai ver daqui a pouco, em uma determinada condição em uma determinada condição da reação química, tá?
Bom, isso aqui é geral, tá? Essa expressão aqui, ela é geral para qualquer condição da reação. Tá bom? Bom, a gente não necessariamente, tipicamente, a gente não está interessado no ΔG em qualquer posição. Eu vou mudar de quadro de novo, mas eu vou repetir essa expressão aqui no próximo quadro. Tá? Então, a gente chegou agora no que o nosso ΔG da reação em qualquer situação, né, é o ΔG padrão daquela reação, mais RT de Q. Repetir de forma mais, né, resumida. Só que, qual que é o valor, né, essa expressão que é geral, no equilíbrio, como é que ela fica, hein? O que vai mudar nessa expressão na condição de equilíbrio? Vocês conseguem chutar? Ou já sabem? Qual que é a condição de equilíbrio em termos de ΔG? O ΔG é igual a zero. ΔG igual a zero. Obrigado. Então, se ΔG é igual a zero, né, vou chamar isso aqui de expressão 1, eu vou colocar isso aqui na expressão 1. Se isso aqui for verdade, então 0 é igual a ΔG, padrão mais RT, Ln, de Q na condição de equilíbrio. E aí eu vou, de novo, né, vamos dar nome para as coisas. Eu vou mudar Q na condição de equilíbrio, eu vou chamar de K. Porque é um Q muito especial, ele só existe no equilíbrio. Tá? Rearranjando aqui, de forma bem simples, ΔG padrão de uma reação é menos RT Ln de K. K é o quociente de reação na condição de equilíbrio. Vocês têm outro nome para K? Vocês conhecem algum outro nome para esse K? Constante de equilíbrio da reação. Exato. Isso aqui é a constante de equilíbrio da reação. Então vejam que a gente sem fazer nenhuma consideração, na verdade, daria para a gente falar de fugacidade, mas é uma coisa que foge muito do nosso dia a dia, né? A gente está usando pressão, tem uma coisa que chama fugacidade, que seria um equivalente para gás de atividade, mas isso só vale para pressões mais altas, né? Só é importante para pressões mais altas. Aqui, então, a gente tem uma definição muito importante. Por quê? Porque o ΔG padrão, a gente consegue calcular relativamente fácil a partir de tabelas, né? Então, o ΔG padrão de uma reação, lembra que a gente pode pegar lá, calcular o ΔG padrão de uma reação como sendo o somatório dos ΔG de formação de produtos, menos padrão também, né? Menos o somatório do ΔG padrão de formação dos reagentes. Isso aqui é tabelado. Isso aqui a gente acha em tabelas, se forem esses produtos que já são conhecidos, ou você pode determinar experimentalmente, né? Então a gente consegue achar esse valor aqui de forma relativamente tranquila. E a partir desse valor, a gente é capaz de encontrar valores para a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio. Ah, tem uma coisa, tá? Eu esqueci de falar uma coisa. Como a gente está tratando de gases, isso aqui é chamado de Kp, porque é para pressão. Então aqui é Kp. Porque senão vocês vão encontrar isso no livro e não vão captar a mensagem. Essa definição que a gente vem fazendo lá só com pressões, né?
vai levar a gente a definir Kp, que é a constante de equilíbrio para reações em fase gasosa. Mas Kp, para ficar muito carnavalesco, por um preto, ele vai ser, então, para a gente, a pressão de C sobre a pressão padrão elevado a C, P sobre a pressão padrão elevado a D, dividido por PA sobre P padrão elevado a A, P sobre P padrão elevado a B, na condição de equilíbrio. Tá? Isso aqui, então, seria essa situação. É muito interessante também a gente analisar os sinais. E aí eu devia ter deixado mais espaço para escrever isso, né? Mas olha só, a gente está falando aqui de uma expressão. Eu vou começar a análise aqui, se não couber, a gente vai para outro quadro. Essa expressão, então, é que a gente tem que o ΔG de uma reação qualquer tem essa relação com a constante de equilíbrio, tá? Se o ΔG for negativo, ΔG padrão for negativo, o que isso implica para a constante de equilíbrio? Né? Vamos analisar. ΔG negativo. Então, negativo com negativo, esse termo aqui vai somar. R vezes T é um número positivo, né? Necessariamente. Porque T aqui é a temperatura absoluta. Ln de K, para que os dois termos então mantenham o mesmo sinal, o Ln de K tem que valer quanto? O Ln de K tem que valer mais. Tem que ser valer quanto? Não, tem que ser negativo ou positivo? Para ficar mais claro. Pro ΔH ser menor que o zero? ΔH? Não, pro ΔG, né? Pro ΔG ser menor que o zero? Isso. Se o ΔG for menor que zero, para isso aqui ser verdade, para a gente manter essa igualdade, o Ln de K tem que ser positivo ou negativo? Positivo. Tem que ser positivo. Positivo. Tem que ser positivo. Isso. Para um Ln ser positivo, quanto que tem que valer K? É maior que 1. Tem que ser maior que 1. Então, se o ΔG for negativo, a gente tem necessariamente que K é maior que 1. K maior que 1, olhando aqui para a definição de Kp, né, então Kp aqui. Né? Para Kp ser maior que 1, quer dizer que no equilíbrio as pressões dos produtos, né, a produtória das pressões dos produtos é maior do que a produtória das pressões dos reagentes, certo? Então você tem um predomínio de produtos sobre reagentes quando K é maior que 1. Tá bom? E então o contrário também deve valer, né? Se eu tiver uma situação em que ΔG é maior que zero, isso implica que Kp. Bom, aí é o contrário, né? Se ΔG é maior que zero, quer dizer que no final das contas esse termo aqui tem que ser negativo, tem que mudar de sinal. Então, Ln de K, para ele ficar positivo aqui, tem que ser menor que zero, para dar negativo com negativo, para dar um ΔG e concordar com ΔG positivo. Portanto, Kp tem que ser menor que 1. É exatamente o contrário. Nessa situação, você tem, para Kp ser menor que 1, quer dizer que a produtória aqui das pressões dos reagentes é maior do que a produtória das pressões dos produtos. Todo mundo sabe que é produtória, né?
a gente poderia reescrever isso aqui de forma genérica, como sendo a produtória em, vamos pôr um pezinho, né, da pressão da espécie P sobre a pressão padrão, elevado ao coeficiente estequiométrico, pela produtória para os reagentes da pressão, os reagentes pela pressão padrão, elevado os coeficientes estequiométricos. Isso aqui seria uma forma genérica de escrever KP. Né? Por isso que eu fico falando produtória. Tá? E aí, o que quer dizer? Tem uma coisa aqui que é importante. Tá? A gente já estudou e falou que para que um processo seja espontâneo, o ΔG tem que ser menor que zero. ΔG padrão. Né? Então, quando a gente tem o ΔG maior que zero, aquela reação ela não é uma reação espontânea. Mas o não ser espontâneo não quer dizer que ela não ocorre de jeito nenhum. Quer dizer que ela acontece, que ela ocorre em uma extensão pequena. Então, a extensão da reação vai ser baixa para uma reação que tem ΔG maior que zero, mas não é. A extensão da reação não é necessariamente nula. Você vai ter uma pequena formação de produtos em geral, né? A menos que seja um valor muito, muito, muito positivo. E aí você vai ter um K muito, muito, muito menor que 1, e aí realmente vai ter um problema. Um problema não, você não vai ter formação daquele produto. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas é importante, essa expressão aqui é muito importante. Né? Primeiro, ela mostra para a gente a relação direta entre a energia de Gibbs e a condição de equilíbrio. Né? Qual que é a condição de equilíbrio para um processo qualquer. Tá bom? Ficou claro isso aqui que a gente está fazendo? Ficou sim. Ficou? Ficou. Eu acho que para a próxima aula, eu acho que eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente faz uma situação em que a gente calcula a mesma, uma expressão similar, mas não necessariamente considerando gás. Tá? Então, deixa eu parar por aqui. Tá? Aí a gente faz isso não necessariamente considerando gás. Tá bom? E a gente vai encaminhando já, de repente, fazendo alguns exemplos na próxima aula, dependendo do andamento, para a gente poder continuar, e aí a gente começa a falar de casos específicos de equilíbrios químicos, como tratar, como usar essa expressão para a gente lidar com o equilíbrio químico, tá bom? Vamos parar por aqui por hoje. Ficou alguma dúvida? Já dá para conversar alguma coisa a respeito do assunto? Não ficou dúvida nenhuma, não. Agora, tenta dar uma olhada nos vídeos lá dos professores dos outros cursos lá que eu disponibilizei para vocês. E vamos continuar a conversa, então, a partir da semana que vem. Agora, o nosso curso acaba em equilíbrio químico, né? Mas o fato de eu achar a expressão do equilíbrio químico não termina o nosso curso. A gente vai analisar ainda algumas situações, vai analisar alguns exemplos específicos de equilíbrio, como que a gente pode afetar o equilíbrio químico, como que a gente pode alterar algumas coisas, tá? Ainda. Então, basicamente, né, o nosso curso ele tinha como objetivo chegar aqui, né, ser capaz de calcular equilíbrio químico e espontaneidade de reação. Agora a gente vai analisar isso um pouco melhor, né? Não dá para chegar aqui e falar, olha, então é assim que a gente calcula equilíbrio e vocês se viram a partir daí, tá? A gente vai continuar falando ainda um tempo sobre o assunto, tá bem? Eu vou parar então a nossa gravação.